Nós vamos ler a palavra de Deus nessa tarde e refletir sobre um foco, como Deus usa coisas simples para nos abençoar e como Deus quer também usar pessoas simples. Queria que você abrisse na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 25 e 27. Estamos pensando alguns textos, porque vamos ler outros dois, um do Antigo Testamento, um do Novo, textos que trarão para nós luz a esse primeiro texto. Então, pensando algumas porções aqui da carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 25 e 27. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Oremos para que o Senhor fale conosco, né? Vamos meditar a respeito da palavra. Pai, tua palavra é preciosa, e nós queremos que o teu Espírito, que a tem inspirado, fale conosco. Nos guie, Senhor, a refletir, a entender, Pai, e a sermos encorajados, curados, abençoados, Senhor, pela tua palavra nesta tarde. Pedimos isso, Senhor, e queremos que o Senhor tenha liberdade no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar-se. Pastor Silas está com a pastora Carmen hoje pregando em Araucária, né? E deixou aqui uma equipe para realizar o culto, né? Que bom que você veio cultuar conosco. Nós vamos meditar nesses dois textos, neste texto bíblico e nesses outros dois, que ainda vou me referir, utilizando como tema que Deus se utiliza dos improváveis. Deus abençoa os improváveis e Deus também quer usar os improváveis. Eu quero relatar aqui para vocês um testemunho pessoal a respeito da minha vida, da minha história, lá do comecinho, né? Faz alguns anos. Eu nasci de tempo, mas logo recém-nascida eu contraí a tal da coqueluche, tosse comprida. E é uma doença infantil comum, né? Mas pequenina, muito pequena, recém-nascida, a coqueluche foi muito intensa sobre mim. É a tosse comprida. E eu tinha acessos fortíssimos, ficava cianótica, né? Ficava roxa completamente. Minha mãe me jogava para cima, é aquela coisa, né? A intenção de que viesse mais ar e a criança ficasse melhor. Minha mãe conta que eu estive morta ou quase morta em seus braços. E ela me levantou ao Senhor, molinha, caída e roxa, e disse: Senhor, se o Senhor me devolver ela, se o Senhor der vida para ela, eu prometo que ela vai te servir. E as pessoas que me conhecem e sabem da minha jornada na igreja, da minha tendência, meu dom pessoal, sabem que eu sou toda serviço, né? Toda fazer. Até pouco do falar aqui, né? Mas sou muito do fazer, eu sou do servir. Até, assim, uma coisa que, né? Minha mãe não sabia, claro, e ela me entregou para Deus e Deus está fazendo isso. Mas o que eu quero trazer com esse meu testemunho para você? Eu sou, ou eu era, improvável. A minha história, a minha vida
não estava sendo configurada para o futuro, né? Recém-nascida, com essa doença até simples, né? Eu estava lá dada à morte. E Deus me trouxe, por assim dizer, novamente à vida. E se Jesus não tivesse agindo, é improvável que eu estivesse aqui. Se Jesus, de outra forma, não estivesse me salvado na minha vida, na minha história, né? Me salvo dos pecados, eu talvez estaria à margem da sociedade. Não estaria aqui no púlpito, talvez estaria à margem da sociedade, talvez não estivesse viva, né? Então a minha vida era improvável. Eu sou desse time, né? Eu não sei quantos aqui poderiam se caracterizar assim. Os improváveis, eles podem se considerar improváveis ou incapazes, talvez por uma condição física, por um acidente que tenha ocorrido, talvez durante a sua história, no nascimento, na fecundação. Então, alguma situação física que torne essa pessoa com dificuldade para percorrer essa jornada, com alguma dificuldade, com alguma deficiência. Há também aqueles que se acham improváveis ou se sentem improváveis na sua condição emocional, na sua condição de alma. A Bíblia fala em Provérbios 23:7 que aquilo que o homem pensa, isso ele é. Quantas vezes a gente está para baixo e a gente se acha improvável, incapaz, não adequado para determinada situação. Você se acha, meu Deus, isso tudo é muita areia para o meu caminhão, né? Às vezes a gente pensa isso. Então é uma improbabilidade de alma, né? Uma incapacidade de sentir, de sentimento ou de pensamento. Muitas vezes nós somos caracterizados como improváveis, né, para aquilo, para determinada tarefa, por causa dos nossos sentimentos. Semana passada mesmo eu estava botando uma situação sobre a mesa e dizendo, eu não posso, eu não quero, né, porque eu estava me sentindo assim, com a minha emocional, com a minha motivação lá no dedão do pé. Mas que bom que nós temos um Senhor que nos abraça, nos eleva, nos põe para cima e diz, vai para frente, siga em frente, vamos lá. Há também os improváveis espirituais. Talvez haja uma situação do passado que tenha se apegado à pessoa, ou um histórico, uma maldição familiar, hereditária, algo que se apegou na pessoa e a sua vida é pesada, ou ela tem bloqueios, de forma que ela é incapaz, ela é improvável para aquela situação. Eu quero dizer para vocês que todos nós somos incapazes, improváveis, ou éramos incapazes, improváveis, não adequados para receber a graça de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a estar com o Senhor. Todos nós estávamos longe do Senhor, se não fosse Jesus ter assumido o nosso lugar, ter morrido por nós. Ele nos tornou capazes, viáveis, aptos, em condições de seguirmos adiante e de um dia adentrarmos na glória e estarmos na presença do Senhor. E o bom disso é que nós podemos caminhar aqui na terra, livres de culpa, com o perdão, livres daquele peso, né? De uma vida longe e afastada do Senhor Jesus. Jesus, sim, assumiu o nosso lugar e viabilizou isso para nós. E eu queria passar com vocês por duas situações bíblicas que mostram como Jesus se utilizou de improváveis, de pessoas incapacitadas, de pessoas sem condições. Mas antes de ir para elas, propriamente dito, eu queria citar, porque na Bíblia tem muitos, né? Nós temos aqui o Moisés, que na sua visão, ele tinha dificuldade de comunicação e ele era incapaz, improvável, não adequado para a missão que ele tinha para
para fazer, que era libertar o povo de Israel. Gideão, meu Deus, na sua condição de estima muito baixa, eu sou o menor, a minha tribo é menor, eu sou o mais feio, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, né? Era assim o Gideão, um outro improvável. Davi, pela variação da sua aparência, né? Que os outros até tiveram a respeito dele, Davi foi um improvável, seria um candidato desclassificado. Raabe, pela reputação, né? Ela salvou o povo de Israel, salvou os espias lá, recolheu eles, né? E Raabe era, por causa da reputação dela, ela era uma improvável. E até os discípulos a quem Jesus escolheu eram pessoas caracterizadas assim. Então a Bíblia está cheia delas, e Deus se utiliza delas, assim como Deus quer receber você, abençoar você, ainda que você não tenha essa condição por inteiro, mas talvez às vezes se sinta assim. Deus quer usar você e te recolocar na condição de filho, de adequado, de capaz, de dotado por Ele, da pessoa que recebe dons e habilidades para fazer no nome dEle. Porém, nós vamos verificar duas situações bíblicas aqui, e eu peço que nós tenhamos ali a nossa projeção. Uma delas é a do Antigo Testamento, o povo de Israel, em Samaria, né? Essa cidade de Samaria, que era a cidade de Israel, havia sido cercada, né, pelo exército da Assíria. E, dando um contexto para nós, né, para vocês, antes de nós irmos a essa referência, a Assíria tinha sediado, né, Samaria estava totalmente cercada por tempo prolongado, e todo suprimento havia se tornado escasso, muito pequeno. A condição monetária tinha caído muito, a moeda não valia nada. Valia, se você ler o texto bíblico completo, a moeda valia estrume. Se você concluir lá, né, for concluir a sua leitura. As mães, algumas delas estavam cozinhando seu filho para se alimentar deles. Tal era a fome, é a condição da época. Mas o que aconteceu? Houve, então, uma bênção muito grande nesse contexto, a partir de pessoas improváveis. Tinha fora do arraial, né, porque não podiam estar dentro da cidade, 4 leprosos. E os leprosos, naquela condição e naquela época, não tinham o tratamento que podemos ter hoje, né? E eram pessoas improváveis, estavam à margem da sociedade, viviam de esmolas e eram marginalizados mesmo à margem, e dependendo dessas esmolas, também não tinham comida. Mas eles foram agentes de Deus para alimentar todo esse povoado. E é essa história que o texto bíblico selecionado apresenta para nós, né? Que havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, que era a cidade que estava sem alimento. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então, eles estavam com fome, à margem, e decidiram: ir para Samaria não vale, porque nós vamos morrer de fome, nós vamos a esse outro povoado. Agora, vamos consultar os versículos 6 e 7, na sequência. Ele fala que o Senhor fez, o exército assírio tinha sediado e estavam por ali, né? E o Senhor fez com que os arameus ouvissem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel, que estava em Samaria, né, contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Esse é o versículo 6 e o 7. Então, para salvar sua vida,
todo o exército assírio que estava lá fugiram durante a noite, ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava, com a vida, com o alimento, com toda a situação. E foi para esse lugar que os leprosos apareceram. Foi para esse lugar que os leprosos decidiram ir. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa tenda, comeram, beberam, imaginem a festa, né? Estavam doentes, sujos, famintos, chegaram lá, comeram, beberam, fizeram a festa, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Mas calma lá, nada de egoísmo, né? Disseram uns aos outros: nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o anoitecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio. A história, depois você pode ler, mas ela se processa do modo que eles foram à porta da cidade, contaram aos vigias, e os vigias às autoridades, e as autoridades então se serviram e serviram ao povo com todo aquele manjar, com todo o alimento, com todo o suprimento que estava lá. Quem Deus usou? Deus usou 4 leprosos, 4 pessoas que estavam marginalizadas, que tinham que ficar lá de fora da cidade, e se alguém se aproximasse ainda eles tinham que dizer: olha, não se aproxime, eu sou o imundo. Deus usou o sujo, o imundo, o doente, o incapaz, o improvável para abençoar. Eles foram os portadores das boas novas e fizeram que toda aquela cidade de Samaria, que o povo de Israel então fosse abençoado. Com isso eu quero trazer para vocês que Deus usa momentos e situações na vida das pessoas para abençoar. Às vezes você está passando uma luta ou você está numa condição de limitação, com improbabilidades, e Deus usa essa situação para abençoar pessoas. O fato é que nós não podemos olhar só para nós, para a nossa condição, para a nossa necessidade, mas também ir e abençoar a outros. Abençoar pessoas que têm outras necessidades, talvez diferentes da nossa, ou semelhante. Não é assim que quando damos, quando abençoamos, somos abençoados? Esses leprosos eram pessoas que não tinham condições, mas Deus deu para eles o entendimento. Deus deu lá para os assírios um ouvir que não era real. Outros não ouviram. Não havia exército nenhum. Os assírios ouviram e eles fugiram, liberaram o arraial para os leprosos, eles se serviram e depois toda aquela comunidade, o povo, a população de Samaria pôde se servir, né? Olhando para a nossa história, nós temos tantas coisas boas que Deus tem nos dado, como pessoa, como experiência na nossa jornada de família, de igreja. Deus tem dado tanto, né? E nós podemos repartir, podemos abençoar. Hoje pela manhã aqui nós tivemos um culto, até tem um cartaz aqui na frente, né? Um culto a esse respeito, sobre acolhermos pessoas, as pessoas com deficiência, as pessoas com algum tipo de dificuldade, e quem organizou esse culto foi o Ministério de Surdos, né? Então, é um culto de missões voltado para esse tipo de pessoas. E graças a Deus, né? Nós temos aqui na igreja esse movimento, temos um outro movimento que eu já vou citar na sequência, e que vem funcionando há vários anos e que está sendo implementado.
né? A propósito, eu gostaria de citar aqui a doutora Magali Losso. Ela é uma médica pediatra e ela tem uma filha com grau severo de autismo. E olhando assim, no contexto de vida dela, a gente diria, a Magali já tem problema suficiente. Ela tem uma filha que é autista, que depende inteiramente dela. Ela é pediatra, ela cuida de muitas crianças que têm problema, porque quando que os pais levam as crianças ao médico, ao pediatra? Quando a criança está com um problema ou outro. Então, ela já tem toda aquela dificuldade e ela abriu aqui na nossa igreja, teve um entendimento da parte de Deus e abriu um trabalho chamado Nos Braços do Pai, que faz atendimento a pessoas autistas, a pessoas especiais, algumas pessoas com dificuldade motora, pessoas com déficit de atenção. E esse trabalho já funciona cerca de 10, 12 anos. E nós temos aqui na igreja hoje pessoas que participam desse ministério, né? Hoje nós temos o grupo pequeno, liderado pela Sônia e pela Vanilda, que é o grupo pequeno Nos Braços do Pai, que recebe as pessoas. Poderíamos até dizer como improváveis, mas não são, porque vocês viram, se os leprosos puderam ser usados assim, né? Deus usa pessoas desta forma. A doutora Magali, como eu disse, ela abriu esse trabalho aqui na igreja, e como se não bastasse, ela fazia um trabalho voluntário lá no Pequeno Cotolengo. Eu não sei se vocês conhecem o Pequeno Cotolengo. Lá há muitas pessoas mutiladas, há muitas pessoas com dificuldade motora. E eu até aconselho você, de repente, fazer uma pesquisa, olhar algum vídeo, né? E se tiver mais condições, ir até o Pequeno Cotolengo e ver esse trabalho lá como é feito. Então, como eu disse, ela já tinha situações difíceis que chega dentro de casa e dentro do consultório. Ela veio na igreja para servir, ela levou esse ministério durante um tempo, ela foi servir no Pequeno Cotolengo e ela deixou um legado aqui para a nossa igreja, um trabalho que está sendo continuado. E agora ela foi dar uma assistência lá para a sua família, para o seu esposo, numa outra igreja. Mas então, nós podemos ver como as pessoas, na sua própria condição, como elas estiverem, elas podem ser utilizadas por Deus. Porque Deus pega um barro e Ele trabalha esse barro e usa para a glória dEle. E transforma esse barro num vaso de honra. Assim Ele quer fazer com você. Outros improváveis são acolhidos e abençoados. Eu quero ir agora para o Novo Testamento. No livro de Lucas 14, acho que é 14. Vamos lá conferir se é Lucas 14 ou Lucas 7, como está ali. Eu acho que Lucas 7. Então diz que o texto bíblico diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando, Jesus contando uma história, né? Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, está tudo pronto. Mas eles começaram, um a um, a apresentar desculpas. Versículo 21 e 23. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente às ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito. Tendo voltado, né? O que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Como você se sentiria preparando um jantar? Né? Hoje eu já falei sobre os convidados e o anfitrião aqui na nossa oração do Lançando Sementes. Mas agora, como você ficaria tendo convidado
pessoas para virem e tendo feito um banquete, comida boa, cardápios especiais, sobremesas nobres, se os teus convidados não viessem? O que você faria? Guardaria e congelaria tudo? Levaria uma instituição? Ficaria bravo, nervoso, né? A parábola que Jesus contou fala que esse senhor, o anfitrião, ele mandou ir rapidamente pelos becos, pelas ruas e convidar todas as pessoas caracterizadas como improváveis para aquela festa. Elas não eram convidadas, mas agora estavam sendo. Eram os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E tendo vindo essas pessoas, o servo notificou que ainda havia lugar. E o dono da festa disse: pois então, traga mais gente, force-os a entrar. Isso fala sobre, traz para nós também uma lição sobre como nós devemos ser insistentes ao trazer pessoas à casa de Deus, né? Ao convidar pessoas, insistir para que venham e para que ouçam a palavra de Deus. Eu gostaria de mencionar para vocês sobre esse fato histórico. Ele tem dois tipos de pessoas, né? Então, os convidados, eles podem ser representados aqui dentro dessa parábola como os judeus, as pessoas que têm a palavra, que são peculiares para o Senhor, especiais para o Senhor. Mas nós sabemos que o povo judeu rejeitou ao Senhor Jesus e Deus deu então a oportunidade para os gentios. Então, os cegos, os coxos, os pobres, os mancos poderiam ser esse grupo de pessoas. Eu quero trazer para vocês também a informação que esse grupo de pessoas no culto judaico, os mancos, os aleijados, eles não podiam entrar na formalidade do culto. Né? Eles não eram assim como que bem-vindos dentro do culto, eles eram como que barrados. E o dono da festa, o dono do banquete, chamou a todos. Né? Isso nos faz pensar sobre o convite de Deus para todas as pessoas estarem na presença de Deus. Como eu disse a vocês, às vezes uma pessoa é limitada pela sua condição física, mas Deus lhe dá como o mundo fala, né? Uma alma grande, um coração inteiramente voltado para Deus, e essa pessoa pode ter uma intimidade incrível com o Senhor. Eu, na minha casa, na minha família, tive essa experiência. A minha avó, ela tinha um problema de locomoção, tinha um pé com dificuldade e era bem idosa, né? Mas eu lembro minha avó lendo a Bíblia inúmeras vezes. Ela pegava a Bíblia assim e lia, em 14, 15 dias ela lia a Bíblia inteira. E ela tinha uma comunhão com Deus, uma coisa fantástica, admirável, e eu poderia dizer até invejável. Então, assim, às vezes as pessoas têm algum tipo de perca, algum tipo de dificuldade, e elas podem compensar isso de outra forma. Nós temos visto dentro, né, da sociedade, ouvido a respeito de quantas pessoas têm superação, fazem coisas inimagináveis e têm limitações físicas, né? Deus dá graça, Deus envolve essas pessoas e elas, com a sua força de vontade, com a sua condição, elas vão adiante. E Deus dá a condição para aqueles que são os improváveis de algum modo físico. Mas Deus dá também condições para aqueles que têm dificuldades emocionais. A Bíblia, como eu mencionei há pouco, fala que assim como o homem pensa, isso ele é. E
E alguns têm essa facilidade de se pôr para baixo, de pensar, não vou conseguir, não dá, eu não sei, eu não posso nada, eu não consigo nada. Isso às vezes vem de berço, às vezes vem de uma declaração do pai, da mãe, né? Naquela fase da preguiça, da criança, do adolescente, o pai e a mãe vai jogando essa informação, você não presta, você não vai dar em nada. E a pessoa absorve aquilo, às vezes tem uma certa fraqueza e absorve aquilo, e carrega esse estigma para frente. E Deus não quer isso, Deus quer usar e fazer que todas as pessoas sejam acolhidas, recebidas, e que todas possam também ser abençoadoras. Não somente abençoadas, mas ser abençoadoras. Deus quer usar. Também em condições espirituais em dificuldade. Não há maldição, dificuldade, estigma, karma, como há quem diga por aí, tão grande que o poder do sangue de Jesus não possa detonar. O poder do sangue de Jesus, o poder da palavra, vem sobre o que é ruim, sobre o que é mal, sobre a história maldita e transforma numa história nova, numa história abençoada e nos faz novos. Nós temos dentro da nossa igreja estrutura, culto, atendimento para favorecer que a pessoa seja liberta, que seja curada. Mas Deus pode fazê-lo na individualidade, dentro do seu quarto, sozinho, no meio de uma pregação, enquanto você ouve, ou diante de um apelo, quando você vem à frente. Às vezes a necessidade da interferência do homem, né? Mas não necessariamente, porque Deus é Deus. Deus faz, Deus restaura, Deus capacita. Eu quero contar, aproveitando essa história aqui, esse momento, falar sobre a graça de Deus, como a graça de Deus é estendida sobre os improváveis. Eu vejo hoje aqui o irmão Antônio, a irmã Vanilda e a Melissa. Queria que a Melissa ficasse em pé. Melissa, fica em pé. Aí, a Melissa, gente, ela teve um veredito de improvável. A Melissa é nadadora, mas lá, pode sentar, Melissa. Lá na história passada, a mãe da Melissa, os pais dela a levaram ao médico e o médico disse para ela, leva para casa, não vai dar em nada, não presta. Um veredito médico, alguém dizendo isso. Outro especialista disse assim, dá uma surra nela, né? Dá uns 15 minutos de surra por dia. Né? Os pais com muito amor não deram essa surra. Foram aos pés do Senhor Jesus, depois disso foram alcançados por Jesus, lutaram pela Melissa. Melissa é uma recordista em natação. A Melissa tem 132 medalhas dentro da sua casa. Eu tenho no meu celular as fotos de todas as medalhas da Melissa. Ela é nadadora. Ela sabe ler, ela sabe bordar, ela sabe desenhar, ela é efetiva, ela é uma bênção dentro da sua casa, braço direito da sua mãe nas atividades. Isso é verdade, Antônio? Isso é verdade, Vanilda? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela obra de Deus na vida da Melissa. Parabéns, Melissa. Você é uma obra especial do Senhor. Aleluia. Para ela foi dado esse veredito. Para ela foi dito, não vai dar em nada. Leva para casa. Ela recebeu a graça de Deus. A graça de Deus foi estendida para a vida dela. E é estendida sobre nós hoje, para aqueles que de fato têm uma dificuldade, uma deficiência cognitiva, motora, para aqueles que de fato têm uma dificuldade emocional, um distúrbio, para aqueles que de fato têm uma história espiritual complicada com o passado, mas a graça de Deus, a palavra fala que ela é a
multiforme graça. Multiforme é que ela tem inúmeras, múltiplas formas para agir em você, para chegar no seu coração, para chegar no coração do seu especial, que talvez não venha à igreja ou não é trazido para a igreja, porque talvez aqui, né, você não saiba como lidar com ele, ou imagine que a igreja não saiba lidar. Deus sabe lidar. Deus sabe lidar comigo, com você, com a minha história da semana passada, que eu estava pondo a coisa na mesa e dizendo, não dá. Com a minha primeira infância, lá quando eu fui recém-nascida, e minha mãe disse, não vai dar, está indo, está fugindo da minha mão. Senhor, ela vai te servir. Deus quer estender graça sobre nós, para que a gente estenda também graça sobre outras pessoas. Ele quer manifestar a sua graça para que os improváveis, aqueles que são e aqueles que sentem, sejam abençoados. Mateus 11:28 fala, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vou aliviar vocês. Nós podemos ser pessoas normais, mas podemos estar fragilizadas pela vida, pelo estresse, pelo contexto familiar que a gente está enfrentando. E Deus chama a gente, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Lucas 4, 18 e 19, Jesus fala que ele veio para dar, que ele foi ungido para dar boas notícias aos pobres. Nós somos empobrecidos pelo pecado, mas a boa nova da salvação nos alcançou. Ele veio para dar liberdade aos presos, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para libertar os oprimidos, para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Deus quer nos acolher, assim como os convidados foram acolhidos naquela festa. E Deus quer nos usar. Tenhamos a condição que tenhamos, estejamos do modo que estamos. Deus quer pegar a gente e quer usar. Algo de bom existe dentro de você, porque você recebeu Jesus. Você pertence a Ele. O maior potencial está dentro de você. Você tem Jesus e tem o Espírito Santo. Você pode ser usado. Você tem valor. Você tem a graça de Deus. Você tem a graça dele estendida. Vamos olhar para o dono da terra. Ainda que o inimigo tenha nos cercado, e ele pode tentar, tirar a gente do nosso rumo em relação ao Pai. O Senhor pode nos livrar e saciar a nossa alma. Ele, que é o dono da mesa do banquete, quer nos acolher e quer dar alívio para o nosso pesar. Ele é o nosso Senhor que nos afaga, que nos recebe, que nos ajuda, que nos põe no colo.